receber os recursos para fazer o processo, ele só aconteceu no começo do governo Aécio. E aí recebeu todos os recursos para fazer, sim, o acesso nas nossas cidades, que ainda não tinham asfalto. Mas ainda tem muito para fazer. Ainda tem pelo menos 15% ou 20% das cidades de Minas Gerais para terminar o processo. E nós vamos continuar esse trabalho. Não tenho a menor dúvida de que é importante para Minas, mas a gente tem que colocar realmente os dados como estão. Obrigado, candidato Hélio Costa. Agora o terceiro a perguntar. Vamos ver, o candidato. É o candidato Hélio Costa. O senhor não pode perguntar para o candidato Anastasia de acordo com as regras do debate. Perfeito. Eu faço a minha pergunta para o professor Luiz Carlos. O governo atual de Minas Gerais gastou 800 milhões de reais em propaganda nos últimos anos. Pelas minhas contas, professor Luiz Carlos, nós poderíamos fazer 130 escolas técnicas ou pelo menos 600 hospitais em Minas Gerais. Você, sendo governador, teria essa prioridade, fazer propaganda ao invés de fazer obras sociais? Candidato, só tem 1 minuto e meio para responder. Não é prioridade do nosso governo, com certeza, propaganda, né? Propaganda, a própria legislação estabelece, ela só pode ser feita a nível governamental para informação à população de cunho social e para que seja divulgada os atos do governo de forma a esclarecer a população. Agora, essa questão de publicidade não é algo que é específico de Minas Gerais, né? Convenhamos, Minas Gerais gastou nos últimos 8 anos R$1 bilhão com publicidade. O governo federal só ano passado gastou mais de 1 bilhão, em um ano só. Então, dizer que um gasta mais ou menos que o outro, todos usam a mesma ferramenta porque representam esse mesmo modelo publicitário que infla a popularidade de qualquer um. Com essa exposição que existe hoje na mídia dos governantes através da publicidade, mascarado com a publicidade oficial, né, aí é fácil você ter popularidade. Eu quero ver você ter popularidade sem que você represente todo esse personagem que existe através dessas propagandas institucionais. E no governo do PSOL, no governo popular que nós pretendemos implementar em Minas Gerais, a publicidade, que vai ser a mínima possível, só vai atender aos interesses da população, aos interesses públicos de informação. Foi para isso que ela foi criada, não foi para ser utilizada como é hoje, de forma ilegal, desrespeitando a Constituição brasileira e desrespeitando a lei mineira também, essa publicidade que é feita hoje. Obrigado, professor Luiz Carlos. Candidato Hélio Costa, 1 minuto, por favor. O Estado tem o direito de fazer publicidade institucional. A CEMIG, por exemplo, tem um acordo com as emissoras de rádio em Minas Gerais, onde elas pagam apenas 50% da conta de luz e os outros 50% são usados para dar os avisos de que vai faltar luz um dia ou que a CEMIG vai fazer uma obra em determinado setor. Agora, o mais lamentável é que, nas últimas semanas, a CEMIG fez uma licitação, professor Luiz Carlos, de R$100 milhões para fazer propaganda, para fazer publicidade nos próximos anos. Eu acho que tem coisas muito mais importantes a fazer. Sobretudo, no momento em que o governo do Estado cobra sobre a conta de luz 30% de imposto e depois cobra mais 30%, porque ele cobra o imposto por dentro. Então, a sua conta, que devia ser de R$100, passa a ser 130 e vira 142,8. Isso é um absurdo que precisa ser corrigido. Eu espero que nós vamos resolver isso no próximo governo. Agora, a tréplica do professor Luiz Carlos, 1 minuto. Realmente, o governo de Minas, nos últimos 8 anos, incrementou em mais de 340% seus gastos com publicidade e, no mesmo período, só aumentou em 30% seus gastos com educação. E nem precisava gastar tanto com publicidade, afinal de contas, uma boa parte da imprensa mineira já faz publicidade gratuita para o governo. Um governo que, de certa forma, tem a imprensa sobre suas mãos, né, numa censura que a gente não sabe muito bem como é feita, porque não é como no regime militar, que era velado e a gente sabia exatamente quem eram os censuradores e como eles agiam, né? Agora, o governo federal também faz, né? A rede de televisão oficial do governo federal, desde quando foi criada, ela foi feita simplesmente para divulgar e propalar o personalismo do nosso presidente da República. E foi isso que inflou em grande parte sua popularidade, apesar de mensalões, apesar de escândalos todos os dias, né? Não existe espectador que resista a tanta publicidade. Obrigado, professor Luiz Carlos. Agora quem pergunta é o candidato Zé Fernando,
como o candidato Edilson Nascimento faltou e o candidato Zé Fernando não pode perguntar para ele mesmo, ele está autorizado a escolher um dos três para fazer a sua pergunta. Escolher o candidato Anastasia. Minas foi um dos primeiros estados a instalar ferrovias em seu território. Na República Velha, várias ferrovias foram consolidadas por aqui, como a Bahia-Minas, eternizada na música de Milton Nascimento. Hoje, a cultura das rodovias substituiu aquela importância que o cidadão mineiro dava para a ferrovia, que foram quase totalmente destruídas. Como o senhor pensa em resgatar esse valor? Candidata Anastasia, só tem 1 minuto e meio, por favor. Bem, deputado Zé Fernando, de fato, a sua ponderação é procedente. Nós temos em Minas até a memória afetiva das ferrovias. Nós, mineiros, gostamos tanto do trem que falamos como uma palavra coloquial, trem para tudo. Então, isso está na nossa cultura, mas também na nossa economia, e é fundamental. Lamentavelmente, as ferrovias perderam muito espaço. Nós temos de recuperá-las. Eu tive a honra de estar na inauguração do ramal de Pirapora, que leva a soja daquela grande região do noroeste de Minas e do Alto Paranaíba para exportação. Estamos com a previsão de extensão desse ramal até o Naí, mas sabemos da necessidade de termos um aumento muito forte da nossa rede ferroviária em Minas Gerais. Isso se dará de maneira muito efetiva, juntamente à iniciativa privada e aos concessionários federais. Qual que é nosso objetivo? É termos uma alternativa para o transporte, especialmente de carga. Lembrando também, Zé Fernando, que há a hidrovia. Quando nós fizemos no passado as represas, nós esquecemos das eclusas. Isso dificulta hoje o transporte hidroviário, que em alguns países, como no Canadá, por exemplo, é até mais expressivo que das ferrovias. Então, nós temos que pensar também nessa possibilidade e tornar uma alternativa mais barata e mais segura para o escoamento das nossas produções. A ferrovia, certamente, está nos nossos planos, dentro do grande projeto chamado Minas Logística, que eu já fiz aqui referência como uma alternativa extremamente positiva para o desenvolvimento de Minas Gerais. Obrigado, candidato Anastasia. Candidato Zé Fernando, só tem agora 1 minuto de réplica. Minas Gerais é um estado de articulação nacional. É por isso que nós temos a maior malha viária do Brasil aqui em Minas para ligar o norte e o sul. As ferrovias são a grande alternativa para que a gente possa, no crescimento do Brasil, a gente poder fazer o escoamento da nossa produção. Compromisso do nosso governo.